Olá, amigas e amigos que acompanham as polêmicas do podcast do blog do Frederico. São 12h58 dessa segunda-feira, dia 9 de setembro. Vamos agora falar sobre o Festival de Chorinho e Sanfona de Rosal, que a duras penas sobreviveu até a sua 12ª edição. Vamos ver ano que vem. Mas o que ele progrediu da sua primeira edição, de 2011 até 2019, foi totalmente destruído a partir de 2022. É importante frisar as origens, a gênese desse festival. Como é que o chorinho, o choro, esse estilo musical genuinamente carioca e de grandes centros, foi parar em Rosal. Isso teve início em 1970 ou 71, no intercâmbio musical que existia entre músicos de Rosal, de Laje do Muriaé e de Muriaé. Foi quando surgiu a Lira da Esperança de Laje do Muriaé, em 1970, e em 71 eles vieram em Rosal se apresentar. Naquela corporação estava Silvério Pontes, hoje um dos grandes nomes do choro, um dos maiores trompetistas do país, amigo de Rosal, e ele, até pouco tempo atrás, era um dos curadores e padrinho do festival. Então foi nessa relação de amizade entre Silvério Pontes e rosalense que o choro começou a se apresentar lá nos idos de 2003, 2004 e 2005, quando o Silvério Pontes veio com José da Velha, trombonista. Naquela época era a maior dupla de choro do país. E eles vieram se apresentar de graça. Os rosalenses ratearam só o custo de viagem, hospedagem e o cachê dos músicos acompanhantes. Tocaram na Praça Zamílio Teixeira, tocaram no Bar do Sapim e tocaram nas bodas de ouro do Dadá e da Maria, ali na Rua da Mina d'Água, junto com a Lira 14 de Julho. Memorável aquele momento que eu testemunhei. Daí surgiu a inspiração, a partir de 2005, o movimento de se criar um evento de choro em Rosal. Isso foi apresentado à Firjan, ao Sebrae, aliás, em Bom Jesus, em 2006, os rosalenses. Aí até que em 2011 eles resolveram fazer o Festival de Choro e Sanfona em Rosal, na Festa de Rosal, de 2011. A prefeitura impôs o nome Sanfona, que não era a iniciativa dos rosalenses colocar sanfona, porque choro é um estilo de música e sanfona é um instrumento, mas isso aí foi uma imposição do seu Savinho Soboia, Sidenfe Castrapete, Chorim Malafaia, e a prefeitura só ajudou com 2 tendas 10x10 ou 6x6 e o som que o Funil colocou, o saudoso Funil colocou disponível naquele evento, na primeira edição. Todo o resto das despesas foram bancadas pelos rosalenses. A segunda edição já teve data própria, passou para o 7 de setembro, para o feriado de 7 de setembro, e já contou com a iniciativa popular, com a ajuda da Secretaria de Estado de Cultura, pagando shows de cachês de artista, tendo a principal contratação o Daniel Gonzaga, filho de Luiz Gonzaga, e uma estrutura um pouco melhor, além de pagar o cachê de outros artistas. Nesse modelo, com a iniciativa popular e a Secretaria de Estado de Cultura fomentando as principais atrações, também foi em 2013. Aí em 2014, a gestão do festival foi entregue ao SESI Cultural, sob a curadoria de Olga Costa, Antenor José e de Silvério Pontes. Daí o festival começou a crescer, mas integralmente financiado pelo SESI Cultural. E foi assim nas versões de 2014, 15 e 16. Foi aí que o festival explodiu. A partir de 2015, o público era no mínimo de 10 mil pessoas em Rosal, por noite, nesse fim de semana do Festival de Chorinho. Você chegava em Rosal a partir das 7 horas da noite, você não entrava de carro em Rosal. Você tinha que parar nos estacionamentos, logo na chegada ali perto do posto Amaral ou no asfalto. Todos os hotéis de Bom Jesus enchiam. Todos. Os postos de combustível quadriplicavam o movimento de combustível, com um tráfego de veículos intenso subindo a serra. Muitas das pessoas que ficavam nos hotéis de Bom Jesus só subiam de tarde, então almoçavam aqui em Bom Jesus, movimentavam os restaurantes e a economia local de Rosal também. A economia dos bojesuenses que armavam suas barracas lá em Rosal. Aí em 2017 tivemos a primeira ameaça da não realização do festival. Foi quando Michel Temer assumiu a presidência da República e fez cortes drásticos no setor cultural. Olga Costa ligou para Roberto Salim, desesperada, falando que não tinha orçamento para fazer o festival. Pois bem, Roberto Salim se comprometeu em custear a infraestrutura e fazer articulação política para o SESI Cultural liberar os recursos para a contratação de artistas. Na época foram 110 mil investidos em artistas por parte do SESI Cultural e a prefeitura bancou uma infraestrutura de 170 mil reais. Foi ali que explodiu o festival. Foi a melhor programação de todas, teve Léo Ganderman,
Zé Paulo Becker, Semente Choro Jazz, Choro na Rua, Mestrinho Nicolás Crassi, Luciana Rabelo. Foi um festival arrebatador. E com aquela grande estrutura que alçou ele ao principal festival de música instrumental do país, feito em praça pública, democrático, aberto e com estrutura de mundo civilizado, de primeiro mundo, como dizem. E assim, a prefeitura manteve esse modelo até 2019. Em 2018, o SESI Cultural passou a ser Firjan SESI e em 2019, Firjan. E cada vez aprimorando mais, com detalhes, telões, a tenda galpão muito maior, cabe muito mais pessoas, mais arejada, que é mais alta, e contribui para o cenário da praça compor com o cenário do palco. As tendas do palco alternativo perto do coreto eram transparentes para não conflitar com o contexto arquitetônico da Praça Alzemiro Teixeira. Tudo era pensado. 2 telões, um telão na entrada da tenda galpão, lá perto da rua Francisco Diniz, na esquina do Bar Altas Horas, com torre de som, para quem não tinha como ficar dentro da tenda galpão, estava sentado, estava assistindo a imagem ali. Era um festival que impressionava não só o público, mas os artistas. E virou, e se transformou numa política pública importante, não só de desenvolvimento econômico, para aquecer o comércio todo, como para o desenvolvimento turístico. Que muitos visitantes que vieram no Chorinho, nessas edições, voltaram para conhecer Rosal no sossego rural. E o que acontece agora? A partir de 2022, o atual prefeito, ele não se interessou em fazer o festival. Ele não iria fazer o festival em 2022. Somente no final de junho, que o Sávio Saboia procurou ele com uma proposta do Sesc Campus, fomentado pela FEComércio, assumiu o festival. O prefeito simplesmente entregou, sem se preocupar com nada. Tirou a curadoria de Olga Costa, Antenor José e de Silvério Pontes e passou o Sávio Saboia a arquitetar tudo nos bastidores. Começou ali a derrocada. A infraestrutura despencou de qualidade, porque a prefeitura não colocou um tostão. E um detalhe, nos 3 anos que o Roberto Salim bancou uma estrutura que começou com 170 mil, no segundo ano 190 mil e em 2019 220 mil. A prefeitura arrecadava algo em torno de 800 a 1 milhão por mês de royalties. Desde final de 2021, que o atual governo arrecada mais de 2 milhões de royalties e não botou um tostão no Festival de Chorinho. Tirou a curadoria e a organização de quem tinha expertise e conhecimento de fazer um festival impecável, limpo, com um cronograma todo cumprido à risca, sem politicagem. O que se viu em 2022 foi discurso de Jair Bittencourt, discurso de Sávio Saboia, discurso do Siri, politicagem e desorganizado, sujo. A prefeitura não limpa Rosal durante a festa, poucas lixeiras. Nesse fim de semana, no sábado, o canteiro, de tarde, estava repleto de lixo que era de sexta-feira ainda. As lixeiras abarrotadas no sábado à tarde, som de péssima qualidade. Eu vi, por exemplo, no show do Nicolás Crassi, um técnico da empresa de som tendo que ajustar o microfone durante a música do Zabumbeiro. Vergonhoso. Eu vi em 2022 Silvério Pontes, o maior trompetista do país, pedir desculpa ao público por 40 minutos de atraso que ele não conseguia acertar o som, que é de 5ª categoria. Então eu desafio o Sávio Saboia a mostrar as planilhas do Sesc Campus de todo o custeio dessas 3 edições do Festival de Chorinho, que o senhor é o pai dessa desgraça aí que aconteceu. Isso aí você não fala não, né? Você assume a paternidade que não é sua, da criação do festival. Mas assumir aquilo que é seu, você não assume, não. Você e o Siri. Essa foto aqui, por exemplo, mostra a relação de compadrio político de vocês instrumentalizando o Festival de Chorinho em 2023, botando para tocar lá a orquestra do pastor golpista, uma orquestra que surgiu esses dias aí, sabe-se lá como, que só tocava na praça quando ele era parceiro do governo. Deixou de ser parceiro do governo, não toca mais na praça, não lugar nenhum essa orquestra. Onde é que anda essa orquestra aí? Mas encaixou, virou cabide de corporação musical política. O Festival de Chorinho, vergonhoso. E o que se viu esse ano? Foi a derrocada de público. Não adianta só trazer artistas. Porque antes, até 2019, a programação era divulgada com 2 meses de antecedência. Agora estão divulgando com 1 semana. É lógico que vai fracassar o público. Então isso aqui é a identidade dos destruidores do festival. E espero que Branca Mota vença para resgatar tudo aquilo que foi construído até 2019, começou no governo dela, passou pelo governo Tatu e os 2 mantiveram Olga Costa, Antenor José na curadoria. É esse governo aqui, junto com esse Sávio Saboia, que destruíram tudo.